Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos ver o que aconteceu nesta plataforma? Bora, vem comigo. Olha a moto. Deixa eu me apresentar novamente. O meu nome é Tica. É claro que é um apelido de infância. Dona do ateliê Tene Alves. Aqui neste canal a gente faz uma análise, um apanhado de tudo que de mais importante que a gente consegue trazer para vocês, né? Hoje, lá vem ela, dá boa noite para vocês. Já são 20 horas, tá, pessoal? São 8 horas da noite. Eu hoje passei o dia muito bem, não, porque a sinusite me ataca uma dor na vista que eu não consigo ver nada, nem claridade, mas agora tô ok, tá? Vamos lá. Eu quero falar para você, nós vamos no museu, vamos no Coeb hoje, vamos dar uma passeada nesses dois? Vamos sim. E ainda tem outro personagem que apareceu agora, assim, bom, né? Pra gente começar a acompanhar também. Minha filha, se comporte. Angel, fica quietinho. Não mostra essas coisas pro povo. Gente, é impossível quase. Porque deixa eu falar para vocês, eu tenho 5 gatos. Uma tá dormindo aqui na caminha embaixo de mim, essa não me larga. O outro tá na cadeira, os outros 2 estão lá dentro. Mas essa aqui é impossível, ela quer ficar em cima de mim. Eu acho que ela sabe que eu tô falando com vocês. E é nessa hora que ela resolve vir pra cima de mim. Vamos lá. Museu foi lá na Cleide, mais uma visita do passado, né, pessoal? Mais uma visita do passado, lá do comecinho do canal dele, né? E, e eu acho engraçado que todo lugar, toda casa agora que ele vai, é tudo muito aconchegante. Sabe o que eu percebo? Tá faltando vocabulário nesse povo. São palavras, isso está tornando, isso é só um adendo que eu estou dando, tá? Tanto ele quanto o Coeb está tornando os vídeos chatos, né? Porque eles não inovam, eles não. É a mesma palavra, é uma repetição, uma repetição, uma repetição. Então não há assim, né? Ah, um vocabulário natural, não há um vocabulário assim, né? Assim como a gente fala, não. É tudo muito palavras marcadas e repetitivo, todo vídeo é a mesma coisa. Isso é chato, gente. A gente com isso já eu começo a observar que tem uma carência ali realmente. Olha que a TV é cultura, hein? Mas falta ali palavras para ele se expressar, né? E aí, em todo lugar, agora ele repete a palavra aconchegante, aconchegante 1000 vezes, tá? Né? 1000 vezes. E pelo que eu vi nesse vídeo, pessoal, eu observei que essa coisa dos comentários, talvez de outros resenhos, porque eu tô aqui há 10 meses, né? E olha, meus inscritos, tão pouquinho. Por que esse povo não se inscreve aqui, gente? Olha que eu sou tão boazinha. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, tá tranquilo. Tem gente aí querendo bater 2 milhões, eu só quero 1000. Tá difícil, mas vamos chegar lá, um dia a gente chega. Até o final do ano, quem sabe, né? Mas eu não desisto não, vou estar aqui com vocês porque eu amo fazer esse trabalho. É trabalhoso pra caramba, mas eu gosto muito, porque vocês são minha companhia, né? E vamos lá. Então, o que eu observo? Que há muito tempo eu creio que as pessoas vêm questionando esse posicionamento dele, dos dois. Por quê? Porque a Cleide, ela comenta que ela parou, ela não queria mais gravar por causa dos comentários. Eu não acompanhei nessa época, eu não sei o que rolava lá,
Mas a gente, né, para um bom entendedor, um pingo é letra, né, não? E o que eu deduzo é que ele sempre foi meio assim, né? E conforme o tempo passa, parece que ele só vai piorando, ele não aprendeu nada. Pelo que ela disse, que ela pediu para parar de gravar, porque ela estava ficando preocupada e tensa, né? E ela já tem muito problema de saúde, né? E ela e a família resolveram então não gravar mais com o museu. E isso me remeteu a entender que o que a gente fala hoje aqui é coisa antiga, né? O pessoal já vem aí descendo a lenha nele faz tempo, né? Eu que estou atrasada aí nessa história. E a desculpa que o museu dá é, para ele agora, tá, né? Anos depois, no caso 7 anos depois, no caso dela acho que 4 anos depois, indo visitar essas famílias, é porque pessoas perguntam por elas. Agora, depois que tantos outros personagens deles entraram, já foram, voltaram, agora essas pessoas estão querendo notícias daqueles personagens antigos. Não convenceu não, tá, museu? Convenceu não. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Aliás, está difícil eu acreditar em qualquer coisa que esse povo fala. E ele diz que as pessoas ficam alegres quando, né, sabe, né? Eu acredito que os inscritos mais antigos dele realmente fiquem felizes por saber como que essas famílias estão. Porém, não acredito que o povo fica lá perguntando, cadê dona fulana, seu ciclano, seu beltrano, porque né, as coisas passam, né, pessoal? Lá vai ela, minha filha, se comporta, minha filha, deixa a mamãe trabalhar, filha. Então tá, esse é só assim, uma pincelada que eu queria dar nesse vídeo do museu. Olha que eu tô acompanhando ele passo a passo. Tô assim, tô porque a gente precisa desmascarar esse povo e entender o que eles, qual é o objetivo real deles, né? Qual é o objetivo por trás de tanta coisa que eles fazem, né? Filhinha, deita aí, filhinha, deita, isso, fique quietinha. Aí Coeb vai hoje, né? Eu vi um vídeo dele que ele foi na casa do Mororó. Aí vocês vejam só. Tonha lá, né? De pescocinho sempre, assim, muito tempo. Eu não sei como aquele pescoço dela não dói, que ela fica com aquele jeitinho assim. Ela ganhou muita roupa. O pessoal foram 3 Angel, filha, 3 caixas de roupas, mamadeiras, lençóis, sabonete, hidratante, coisas para adultos, shampoo, coisa para adultos e também para o bebê. Muita coisa para o bebê. Foram. Mas, gente, ela ganhou tanta coisa que ela não sabe nem para que serve. Ela pegou aquela. De forrar, né, para trocar o bebê, o trocador. E ela achou que aquilo era uma bolsa. Ela pegou, não sabia o que era um lenço umedecido. Enfim, ela não, nada de nada, nada de nada. Ela perdidinha ali. Ganhou muita roupa mesmo. Muito sabonete, hidratante, shampoo, isso tudo aí que. Enfim, perfumarias em geral, né? Ela ganhou. O bebê também ganhou muita coisa, de mamadeira até aromatizante, ganhou também. Ganhou mais R$ 300 para ela comprar o que mais necessita. E foi uma doadora, né, que deu. E parece que o bebê ganhou uma madrinha. Que bom, né, gente? Ganhou uma madrinha. E isso é bom? Claro que sim. Claro que é ótimo, né? Uma pessoa doar tanta coisa assim para um bebê que é basicamente todo um enxoval, porque já tem berço, já tem tudo, né, pessoal? Mas a minha maturidade, a minha cabeça me diz uma outra
muita coisa também, né? A gente fica feliz, claro que a gente fica feliz. Em contrapartida, como sempre tem, todo caminho tem duas vias, né? É uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Eu acho que com essas atitudes, e eu já falei no vídeo atrás, cuidado com, até para doação tem limite, e para quem você doa também. Muitas vezes vou entrar aqui num negócio porque, sabe, parece que o Espírito Santo fala nos meus ouvidos, eu tenho que contar para vocês. É assim, como é que eu entendo? A gente tem que vigiar até quem ajuda. Por quê? Porque muitas vezes, Papai do Céu, ele costuma deixar que a pessoa passe por um caminho difícil, e eu não estou me excluindo disso, porque sempre passei também por essas peneiras na vida, como todos vocês aí, como todos nós passamos. E muitas vezes, eu sou a mulher que sou hoje, eu acredito que por várias dificuldades que eu tive na minha vida, no meu caminho, em todos os sentidos. De relacionamento, de temperamento, porque eu era uma pessoa muito explosiva, e de religiosidade, como eu sempre falo para vocês, que a gente tem que achar aí o nosso equilíbrio, né? Temos que ter fé suficiente para não se deixar levar por muitas doutrinas tolas, né? E isso só a fé mesmo, só o conhecimento que nos dá essa base. E eu acho que eu sou uma mulher hoje mais ou menos equilibrada, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu acho que eu consegui chegar à maturidade que hoje eu tenho, pela qual até sou procurada para, né, ajudar, aconselhar, mostrar um caminho, justamente porque eu cresci por caminhos muito estreitos, vamos dizer assim. Foram muitas batalhas, tudo muito complicado, né? De todas as formas, em meio de família. Eu nunca tive problema com pessoas de fora, mas de dentro sempre foi um grande problema que as pessoas me aceitassem. Para vocês me conhecerem um pouquinho, é por isso que eu não nem questiono o meu número de inscritos pelo tempo que eu tenho aqui na plataforma. Eu não questiono não, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa realmente que não atraio muita gente pelo jeito, pelo meu jeito. E isso aconteceu dentro da minha família. Eu sempre fui muito repelida, sempre fui muito excluída, principalmente pela família por parte da minha mãe. E eles todos são lá do interior de Campos dos Goytacazes. Todos eles sempre procuraram um jeito de achar que eu era tal, e isso incomodava. Por quê? Porque os meus pais tinham condições de me dar um bom estudo, de me dar um pouco de cultura. A minha mãe, que não está mais entre nós, o meu pai sim, ainda está entre nós, louvado seja o Eterno, mas a minha mãe, ela se preocupava muito com a decência, com a coisa do feminino, com o cuidado com o cabelo, cuidado com as unhas, com a vestimenta, com a roupa, essa coisa, sabe? Que só uma mãe muito extremosa, muito cuidadosa, se preocupa em ensinar a sua filha, e eu sou filha única, quer dizer, dois, né? Um casal tem um irmão, ou tinha, eu não quero falar sobre isso, que nós éramos tudo, era o centro, né, da minha mãe e do meu pai. Tudo era em função de nós dois. E eu, como mulher, menina, a minha mãe se dedicava ao extremo, tinha que ser o melhor colégio, tinha que ser. E não, eles tinham uma condição financeira boa, né, naquela época, porque hoje ninguém mais tem.
condição financeira boa eles tinham, mas eles também se esforçavam muito, trabalhavam, porque todos os dois eram comerciantes, né? E eles se esforçavam muito para me dar uma base de cultura, de saber me comportar na sociedade, de cuidar de mim mesma, de extrair de mim o melhor, né? E em todos os aspectos, eles cuidavam da parte espiritual, porque como eu contei, eu fui criada na igreja evangélica, católica. Quando adulta já, eu conheci o evangelho, mergulhei de cabeça ali. Enfim, hoje, então eu quero dizer para vocês que se eu sou alguma coisa hoje, alguma coisa que eu digo intelectualmente, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu conhecimento, eu devo a eles, né? E é lógico, grande parte de mim mesma, porque eu não tive infância. Eu nunca brinquei. Eu brincava dentro de casa. Era eu e meu irmão e olhe lá. Não tinha coleguinha, não tinha essas coisas que existem hoje em dia. Então eu fui sempre muito sozinha. E esse meu jeito de ser, essa minha personalidade forte e que muita gente entende como uma muralha, talvez, que eu não sou, mas muita gente entende assim, me levou a ser repelida até pela minha própria família por inveja, por pensarem que eu sou a tal. Eu não sou a tal, eu fui preparada para ser quem eu sou. Estudar, estudar, estudar. Adquirir conhecimento, conhecimento, conhecimento esse que eu vivo em busca até hoje, com a idade que eu tenho. E eu vivo buscando entender, estudar psicologia, de tudo, gente. Política, geopolítica, espiritualidade, ler livros, li muitos livros. E até hoje eu tenho um que depois eu vou ler para vocês, qualquer hora dessa, uma passagem que bem traduz o que a gente se transforma quando você consegue tirar essa cortina, essa cegueira em todos os aspectos, né, da vida. E, e é por isso que quando você desperta e você aprende muita coisa na vida, e as pessoas... Gente, isso causa realmente você tem que escolher, né? Principalmente não ter muitos amigos, seguir uma vida meio que sozinha e solitária, né? Quem é próximo de mim são os meus mesmos. Eu não sou uma pessoa que vivo em rua, eu não gosto muito de tumulto, eu não gosto muito de barulho, né? Não gosto, eu gosto da solitude. Eu sou uma pessoa muito feliz, sim, não sinto falta de nada, a não ser a saudade que eu tenho dos meus filhos e meus netos, porque moramos em cidades diferentes. Porém, eu sou uma pessoa muito realizada, muito completa, enquanto mulher, enquanto ser humano, é assim que eu me sinto. E preparada até para ter um canal desse, onde eu me sinto segura para fazer as análises que eu faço, sem sentimento, porque não deposito aqui nenhum ódio. É lógico que às vezes tem situação, e eu sou humana, que eu digo são hipócritas, mas o próprio Cristo chamava as pessoas de hipócrita, são os imbecis, são os idiotas. É o mínimo, porque as pessoas vão vivendo, apanhando, 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 mas não acordam. Não aprendem com a surra que levam da vida. Eu aprendi. Apanhei tanto que eu não estou disposta a apanhar mais. Então, isso nos leva a uma transformação que começa de dentro para fora. E hoje você vê muitas coisas, eu pelo menos vejo muitas coisas assim, como uma grande tolice, uma grande perda de tempo. Quando eu vejo as pessoas se dedicando tanto a uma vaidade excessiva, sabe, a uma coisa desproporcional, fora de tempo. E como eu trabalho muito esse despertar da consciência, porque eu quero estar desperta para não ser enganada, e é uma oração que eu faço sempre ao meu pai, que eu não seja enganada. É porque o engano, né,
traz a decepção e a frustração. E isso é muito triste. Quando você lida com pessoas e essas pessoas do nada te enganam. Isso aconteceu na minha vida a vida toda. Eu vejo até aqui nessa plataforma, considero todos os meus colegas. Considero porque eu tenho um tema que quando temos uma coisa em comum, somos todos um com ele, com o Eterno. Lutamos pelas mesmas causas, pelos mesmos objetivos. E dica, ou Adir, ou Temir, como você quiser me chamar, eu tenho todos como meus, minha família. Eu falo de todos eles com muito carinho, né? Aí, vê se eu posso com essa menina, gente. Com muito carinho, como se fossem meus irmãos mesmo, porque acendemos a mesma chama e parece que vibramos na mesma energia, de despertar, de mostrar verdades, né? Embora, né, isso não seja muito recíproco, mas eu falo de todos eles com muito carinho aqui. E porque é assim que eu sou, é assim que eu vejo, né? É assim que eu vivo. Se eu me junto a alguém, eu dou tudo por eles, entendeu? Eu tô no mesmo barco porque der e vier. E eu acho que é assim que tem que ser a vida de todos nós, né? Então, dá licença, pessoal, eu vou ter que descer ela daqui, porque ela não vai me deixar. Aí, tá fazendo teimosia, filha? Vai deitar na sua caminha, vai. Bom, pessoal, é só uma pincelada para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu não me assusto realmente porque a minha própria família me excluiu por eu sou como eu sou, né? Nunca fui muito bem aceita no meio deles. Eu sou a metida porque ela é isso, porque já inventaram tanta calúnia, tanta mentira, tanta sujeira, que eu selecionei de toda a minha família muitos poucos, e cada dia eu seleciono mais para o meu convívio, para estar comigo, para que eu também esteja com eles. Não faço questão de muitos deles, não faço porque me enganaram, me traíram, caluniaram. Alguns deles vão ver esse vídeo, é para vocês mesmo que eu estou falando, tá? Me caluniaram, foram falsos, foram mentirosos, foram hipócritas. E essas pessoas eu não faço questão nenhuma de ter perto de mim. E é por isso que coisas me chamam a atenção e eu me vejo na obrigação de contar para vocês irem pegando essa manha também. Porque certamente acontece com você a mesma coisa. Não sei se tanto como aconteceu comigo. Qualquer dia eu vou contar para vocês alguns episódios, porque esse canal é de pessoas para pessoas e vocês têm que me conhecer um pouquinho também, para não me prejulgarem sem conhecer, tá bom? Hoje eu faço muita seleção de amigos e de familiares. Eu prefiro, como minha mãe dizia antes, só do que mal acompanhada. Eu prefiro uma caminhada só, com a minha família, meus filhos, meus netos, meu marido, minhas noras, do que estar rodeada de pessoas falsas, que só querem algum tipo de proveito. Ou saber de como você vive para inventar a história lá do outro lado, né? Do Rio Paraíba. Ou da Ponte Rio-Niterói. Então fica aí, é só mais uma dica para vocês, tá? E o que eu quero dizer com isso, pessoal, no meu entendimento? O COEB, então, ele estimula ao mesmo tempo que ele diz ponte quebrada por minha conta, para ajudar essas pessoas, ele também se torna um caminho para facilitar a irresponsabilidade de uma gravidez irresponsável. Por que eu digo isso? Porque a Tonha lá, né, pescocinho assim, ela lá atrás ela dizia que ela engravidou, mas ela ia dar conta do recado sozinha. E quando eu estava falando
do que Deus permite que a gente faça, eu queria dizer o seguinte: às vezes, quando a gente tem que vigiar o que faz, para quem faz, é pelo seguinte, porque às vezes o nosso Pai Eterno permite, Ele quer que você passe por determinada situação para o seu próprio amadurecimento, para o seu próprio crescimento, para que você filtre, aprenda com aquela. Porque quando eu passo por qualquer situação, eu sempre pergunto: Pai, o que tu quer me ensinar com isso? Né? O que tu quer que eu aprenda com isso? Porque em tudo tem uma... Meu amor, em tudo tem um porquê. E às vezes eu aprendi isso há muitos anos atrás, tá, pessoal? E às vezes nós, seres humanos, com o nosso coração bondoso, que a gente não quer ver ninguém sofrer, a gente interfere no processo do eterno. E aí você vai lá, o Senhor coloca a pessoa em determinada situação, por algum motivo, porque a gente não sabe da vida deles. E aí ele quer que passe por aquela peneira para aprendizado de alguma forma. E aí entramos nós no meio do caminho e vamos, então, interferir no processo do nosso Cristo, do nosso Pai Eterno. E aí não vai passar por isso não, porque eu vou tirar dessa situação. Sim, existem casos e existem casos, não é? E a maioria deles é lógico que a gente vê ali que o Senhor, próprio Senhor, toca o nosso coração e diz: não, socorre, faça alguma coisa. Tanto é que eu já pedi aqui no canal várias vezes que as pessoas tenham, né, uma mantinha, um cobertorzinho, uma roupa de frio que não usa mais, sempre dentro do seu carro. Quem não tem carro hoje em dia, não é mesmo? Porque se encontrar alguém que precise na rua, jogado, um mendigo, a gente pode, né, ajudar com uma mantinha, uma roupinha de frio, um alimento, qualquer coisa, né, um prato de comida, porque olha o estado que a pessoa está. Mas a gente vê aqui nesses canais muitas pessoas que poderiam estar trabalhando na casa do Mororó ali, só o Mororó diz que tem a roça de arroz, que a gente já descobriu que não é roça de arroz, que não é dele. Mas tem lá 3 moças que não fazem nada dentro de casa. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 11 anos eu tinha a responsabilidade de 100 e poucas crianças na minha mão, porque por acaso eu comecei a ensinar uma criança e vieram mais de 100 de uma lapa só para eu ajudar no colégio. Com 11 anos eu tinha a responsabilidade de um colégio onde eu nunca cobrei R$1 de mãe nenhuma. Nunca tive coragem de cobrar. Era a minha ajuda. Eu estudava de manhã, estudava à noite e a minha tarde era dando aula. Sozinha para 100 e poucas crianças. De graça. Sim, de graça. E esse povo se acha tão poderoso por fazer um trabalho que eles se chamam ponte, né? Aonde usa o dinheiro dos outros para se engrandecerem e ganharem dinheiro do YouTube. É como eu estou trabalhando aqui para vocês. Eu pesquiso isso hoje com dor na vista, né? Passei muito tempo deitada hoje, não fiz nada, se vocês querem saber. Muito tempo deitada com tampão nos olhos, porque dói lá dentro da vista, é uma coisa horrorosa. Eu não conseguia prestar atenção, não conseguia ver vídeo, não conseguia anotar nada, não conseguia ver luz e fiquei deitada lá até passar, tomei o remedinho, né? E, enfim, isso aqui é um trabalho, a gente dedica horas. Às vezes eu largo casa, eu largo tudo, porque eu tenho que estar aqui acompanhada. É um trabalho, é de graça, é de graça. Eu não ganho nada. Estou longe de ganhar alguma coisa. E se um dia eu ganhar alguma coisa, não é mesmo? Porque isso aqui acaba sendo um jogo, não é não, pessoal? Mas independente disso, o meu amor de estar aqui fazendo isso para vocês é o mesmo. Se eu ganhar, amém, ótimo, vai ser uma recompensa
abençoada para minha vida, né? Mas se eu também não ganhar, eu vou continuar aqui. A menos que ninguém queira me ouvir e aí não faça mais sentido eu vir aqui de graça falar para vocês o que eu penso, sem que vocês se importem, levem em consideração, ou pelo menos dê like, dislike, se inscreva no canal, comente alguma coisa, porque aí fico eu naquela situação que eu falei ontem, falando de mim para mim. Eu comigo mesmo, isso não tem sentido, isso é loucura. Então, se o Pai Eterno amanhã dizer para, eu paro. Eu paro de vir aqui mostrar, conversar com vocês. Mas, por enquanto, ele diz, vai lá e fala. E é isso que eu estou fazendo aqui, porque foi um desejo que ele colocou no meu coração de vir passar para vocês um pouquinho do conhecimento que a própria vida e ele me fizeram ter na marra, entendeu? Então, eu sou obrigada, então, a dizer para vocês que essa atitude do COEB, de ser essa ponte quebrada, pode, em vez de estar ajudando, estar atrapalhando, assim como muitos doadores, e é lógico que a gente dá graças ao Eterno por essa benção, por exemplo, que é a Tonha, mas se você parar para pensar, são 3 mulheres dentro de casa. Ninguém trabalha, ninguém procura o que fazer. Tem tanta coisa para se fazer, gente, de um bolo dentro de casa, um salgadinho, né? Como eu cresci vendo isso e como desde 10 anos eu trabalho até hoje, eu falei para vocês, eu fico perguntando, caramba, não tem nada, esse povo não tem criatividade para nada, não querem sair de casa para nada, não querem se mover para nada, vão ficar mesmo esperando que caia do céu dos doadores a vida que eles querem viver. É isso que eu não entendo. Porque são pessoas saudáveis, com saúde. Mas tá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que aí, através dessas doações todas, um enxoval em cima da mesa, assim, do nada. Para mim, isso quer dizer, façam filhos irresponsáveis, sem pai, né? Famílias pobres, carentes, mas façam filhos, que os doadores estão aí para mandar tudo para vocês. E a lição fica onde? O aprendizado fica onde? O conhecimento de saber, pelo menos, como é difícil criar um filho. Como é difícil vestir, manter, educar, colégio. Como é difícil. Esse aprendizado que todos nós passamos, tenho certeza disso, fica aonde? Fica onde? O que a Tonha está aprendendo com isso? Nada. Nada. Porque para ela está sendo tudo muito fácil. É chega berço, chega comida, chega roupa, chega isso, chega aquilo. Lindas e frescas, esperando que cheguem. Agora, que chegue, né? Me perdoe se a sua opinião é outra, mas esse é o meu ponto de vista. É como eu fui educada a valorizar cada coisa, correr atrás daquilo que eu quero e ser responsável pelas minhas atitudes. Então, na hora de fazer o filho, faz. Nem pai aparece. Mas na hora de pagar pelo que fez, não precisa. Porque vem todo mundo e dá tudo. E o aprendizado, a lição que ela tinha que tirar disso, não precisa ter. O que significa que quando esse estiver maior, ela faz outro. E de novo ganha tudo. Então, aí que eu sempre falo, cuidado quando você interfere no processo divino, porque pode voltar para você. Cuidado quando você doa para quem não precisa. E a gente tem que analisar até nesse momento, porque muitas pessoas, eu vou chegar aqui mais à frente, vocês vão ver, muitas pessoas acabam se arrependendo, como eu já me arrependi de interferir
em vários processos e não tive a menor consideração. Quanta gente eu já ajudei. E hoje, nem falam comigo, se me virem na rua, vira a cara. E eu não fiz nada, apenas ajudei. Pergunta quem são? Família. Sempre família. Porque a própria Bíblia diz que o inimigo está dentro da tua casa. Então fica aí os alertas da minha experiência de vida, tá? Meus amigos, minhas amigas, meus amados. Como a vida ensina pra gente, né? E a gente, quando é muito bonzinho, leva, mas apanha tanto até aprender. Fofoca. Seja, né? Quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Graças ao Eterno, ele me capacitou de várias formas para várias coisas. Tanto é que eu sou a mulher de 1.500 profissões. Mas nunca humilhei ninguém por isso não, viu? Mas as pessoas não gostam do brilho que você tem. É simples assim. Eu, como era nova, era chamada de purpurina, era mais nova, né? Tá bom também. E a gente fica com a ingratidão, né? Mas a ingratidão também traz aprendizado, tá bom? Então a gente não reclama de nada, tá tudo, sempre tá tudo bem. Papai permite que tudo isso aconteça pra gente aprender. Então tá aí. Fica a pergunta para vocês: o que lição a Tonha vai tirar dessa experiência que ela está vivendo? Que dificuldade? Qual o aprendizado? Para mim, nenhum, porque foi tudo muito fácil, está sendo tudo muito fácil, né? E se era um ensinamento também divino, o ser humano cortou, não deixa, né? Não deixa a pessoa, pelo menos, não estou dizendo nem de alimentação, né, gente? Mas pelo menos experimentar, entender que a gente tem que ter responsabilidade para tudo que se faz na vida, tá? Vi agora também, mudando já de assunto, o vídeo do BP, onde Chaguinha volta, né? Gravou lá um short, tá voltando aí pro youtuber bingo do BP de novo, que ele ontem falou que isso ia acontecer, é verdade. Ele hoje, né? Ele estava preparando o terreno para voltar. Hoje já gravou um short e provavelmente teremos vídeo dele. BP leu lá os comentários, muita gente, né? Puxa saquismo, muito bem. E se você não conhece a história do Chaguinha, o Chaguinha traiu a sua esposa, a Raimunda, com a de Isabel, né? Lá mesmo na casa do Patonho, qual está abandonado hoje em dia à sua própria sorte. Na época isso foi um escândalo, há 5 meses atrás, mais ou menos, ou 6, lá em Esperantina. E depois desse escândalo ele abandonou o seu canal e está voltando agora. E esse Chaguinha é um discípulo aí, tá? É o trio que forma, né? Chaguinha, Museu, Coeb, é lá do mesmo naipe aí, né? Eu vi agora também, pessoal, só para encerrar. Não, para encerrar não, porque tem outro trem aqui, gente. É o quê? Outro do museu que eu vou falar. Eu vou falar logo do museu. Eu já vi aqui que ele gravou um vídeo hoje com o João da... Eu vi agora, né? O João da bicicleta lá. Esse João da bicicleta ganhou uma casa com a esposa na época, separou, a casa ficou para ela. Aí ele arrumou outra, acho que é Toinha o nome dela. Uma senhora chamada Ruth Ferreira foi quem adotou esse João da bicicleta. Adotou, por quê? Porque ela, desde a primeira casa, que ela vem dando casas e coisas, né, para ele. E aí a casa já lá pelo meio do caminho, ele se separa novamente. Acho que é Toinha, né? Se separou de novo, tem 3 filhos já, tem que pagar pensão. Ele se separa lá de novo e teve que vender, então a casa que está em construção estava,
em construção, bancado por essa senhora aí, a madrinha dele, né? A dona Ruth. E teve que vender a casa para dividir, né? Para os dois lá. É. E agora ele está em busca da terceira casa. Como é fácil ganhar, né? Ganhar é bom, né? Quando as coisas chegam fáceis demais, né, pessoal? Ninguém luta. Como nunca ganhei nada, foi tudo na base do, né, do murro. Vamos, porque tem que ir. Nunca ganhei droga nenhuma. Sempre tive que buscar o que eu queria. Então eu acho estranho, né? Mas tá, tem gente que nasceu com os bumbum virados para a lua. Muito bem. Então a dona Ruth lá que bancou tudo isso está sendo aí convocada novamente, porque o João pediu para o museu lá o contato dela, certamente para pedir mais uma ajudinha para a Dindinha dele para construir a terceira casa. Exatamente. E essa dona Ruth bancou, gente, desde energia, até TV, moto, geladeira, as casas, bancou tudo. Deve ser uma rica que não tem o que fazer com dinheiro, né? Não. É construir casa para homem, pelo amor de Deus. Enfim, cada um com seu cada qual, né? E para finalizar aqui com chave de ouro, hoje quero contar para vocês que o Ednardo estava lá comemorando, né? Com o mutirão, com o uniforme, a camisa que ele mandou fazer, que inclusive o índio tem um, numa pizzaria, né? Eles estavam lá todos bonitinhos, reunidos, tomando uma geladinha, uma cervejinha, refrigerante à vontade. Foram 8 pizzas, né? E achei bonito, eles lá confraternizando, achei muito lindo. E eles merecem, né, pessoal? Porque é aquele que faz a caridade de verdade, né? Sem esperar nada em troca, pura e simples, caridade pura e simples, né? Então eles estavam lá todos muito bonitos, alegres, confraternizando, comer pizza à vontade. E o legal é que cada um levou, né, um pouquinho de pizza para casa, uma sacolinha, né, com a pizza lá para os filhos e para as esposas que não puderam estar lá, né? Foi muito bonitinho de ver com a fraternização que o Edinaldo postou agora. E eu faço a minha parte em nome da Gangue do Bem. Eu quero agradecer e deixar aqui registrado o senhor Brandão, que proporcionou aí esse momento de descontração, de leveza, de alegria para aquela turma abençoada que bem merece, né, pessoal? E no mais, vamos lembrar aí, continuar nossa ajuda, né, para o BP e para o Edinardo. Vamos terminar nossa etapa e ver o que mais que papai coloca em nosso caminho para a gente tomar como missão, não é não, gente? Se aparecer, quem sabe? Aí o nosso líder aí, o BP, é que decide, né? É isso, minha turma, mais um vídeo aqui pra gente passar uma hora, afinal de contas hoje é sexta-feira? Já? Será? Nem sei, gente, estou perdidinha. Falei que hoje eu nem me dei conta do dia. Fiquem todos com o Eterno. Um grande beijo no seu coração. Até. Shalom.